Esta é uma daquelas revelações que chocam. Muitos votos do ministro Fux sobre os processos do 8 de janeiro têm sido pouco comentados e podem esconder injustiças graves, especialmente em casos como o de Cristiane Angélica, condenada a 14 anos mesmo sem provas contundentes. Mas afinal, o que Fux anulou? O que divergiu e o que se omitiu até agora pela mídia? O papel de Fux no julgamento do 8 de janeiro recentemente? O ministro Luiz Fux voltou a divergir de Alexandre de Moraes no STF. Em casos relacionados aos atos de 8 de janeiro, ele votou pela absolvição de Cristiane Angélica Dumont Araújo, uma das réus acusadas de participar das invasões ao Palácio do Planalto e ao Congresso. Presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante. Se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações. Fux entendeu que as provas apresentadas não demonstravam que ela tivesse danificado bens públicos, nem que os elementos do processo sustentavam a acusação. Em outro caso, ele convergiu parcialmente, condenou Lucimário Benedito de Camargo Gouveia por dano qualificado, mas rejeitou as acusações mais graves contra ele, tais como participação em plano golpista ou associação criminosa, por falta de provas. O que isso revela? Que mesmo em meio a um processo com forte viés político, o ministro reconheceu que não havia provas suficientes para sustentar determinadas acusações. Além disso, Fux defendeu a anulação completa dos processos, alegando que o STF seria incompetente para julgá-los. Ele argumentou que muitos atos foram generalizados demais, sem especificação individualizada de condutas. O caso de Cristiane Angélica: injustiça ou omissão? No julgamento, o voto de Fux absolveu Cristiane Angélica de todos os 5 crimes imputados contra ela: associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de bem tombado. Ele criticou a denúncia por generalizar condutas, isto é, não apontar exatamente qual ato ela teria cometido que sustentasse a acusação. Isso é chocante porque muitas matérias na mídia focaram nos condenados e nos elementos políticos do caso, mas pouco destacaram essas divergências técnicas que revelam fragilidades da acusação. Em outras palavras, enquanto vários veículos reforçavam a narrativa de condenações amplas e duras, o voto de Fux deixa claro que nem todos os acusados tinham base probatória sólida. Por que isso quase não aparece na mídia? Há 3 motivos principais pelos quais esse tipo de detalhe, votos divergentes e argumentos técnicos, costuma ficar escondido. Complexidade jurídica. É difícil para muitos meios explicar, em poucas linhas, questões técnicas sobre nulidades, competência e provas individualizadas. Polarização política. Muitos veículos preferem narrativas mais diretas, vilões e heróis, do que nuances jurídicas. Força institucional. Alexandre de Moraes é relator do caso principal da ação penal 2668, que trata justamente da trama golpista atribuída aos atos de 8 de janeiro. Wikipédia, ou seja, há uma motivação inconsciente ou consciente para reforçar o discurso de condenações amplas, sem dar tanto destaque às divergências internas do STF. Implicações desse tipo de voto, essas divergências e nulidades, podem abrir brechas para questionamentos futuros das condenações já firmadas, pedidos de revisão ou anulação parcial de casos, desgaste institucional para quem baseou suas condenações em argumentos frágeis. Se uma acusação depende de provas frágeis ou generalizações,
ela pode ser revertida ou anulada em instâncias superiores. Além disso, o voto de Fuchs aponta para algo simbólico. Mesmo estando dentro de um grande julgamento político, ele reconheceu, em voz alta, que nem todas as pessoas acusadas tinham base sólida para sofrer todas as imputações. Conclusão que esse tema escancara é o seguinte: não há inocentes absolutos nem culpados absolutos, mas há quem sofra injustiças por acusações genéricas e sem provas técnicas. O voto de Fuchs é um desses momentos raros em que uma voz dentro do STF admite falhas nas acusações. A mídia pode não mostrar isso com frequência, mas esses detalhes são essenciais para entender o real estado da justiça no Brasil. Então, quando você vir notícias sobre condenações dos atos de 8 de janeiro, lembre-se, há mais nuances do que aquela manchete superficial. Você acredita que, no futuro, esses votos divergentes, escondidos pela mídia, terão papel decisivo para reverter condenações? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar como essa história se desenrola nos tribunais.